Aí a Daniela foi lá. Quando ela passou o mouse em cima da minha fazendinha, apareceu roubar. E eu falei assim, não rouba. Ela falou, eu vou pegar. Falei, Daniela, não rouba. Eu vou pegar. Pum, roubou. Pá! Soco na boca dela. Aí ela começou a chorar, foi reclamar pro meu pai. Eu falei, papai, ela roubou. Aí meu pai ficou confuso. Eu bato o Luiz Henrique ou não bato? Que ela roubou. Aí eu te pergunto, naquele roubo, quem é responsável? A Daniela ou o personagem? Porque o personagem não tinha então o segundo ato do amor é liberdade. Terceiro, inteligente, ou seja, não é uma decisão do instinto, é uma decisão da vontade inteligente. Não é inteligente no sentido de conhecimento, mas de razão. Se eu pensar, você decide. É virtuoso, leva ao bem. A essa daqui que eu queria. Essa daqui pega. O amor é desinteressado, desinteresse. Mais uma pergunta, problema. Não, o amor tem muitos interesses. Quando você ama alguém, você não tem interesse. Você tá no quinto? É, né? Aleluia! Primeiro, voluntariedade. Segundo, liberdade. Terceiro, inteligente. Quarto, virtude. Quinto, desinteresse. Olha aqui que o Charles Finney diz. Eu não vou ler não aqui. Vou falar como vai vindo aqui. Ele diz o seguinte. O amor é desinteressado, mas quando você deseja o bem não é um interesse? Há um interesse. Então tem interesse ou não tem interesse? O que o Charles Finney diz? O Charles Finney diz o seguinte, que o que faz a distinção do amor egoísta ou do egoísmo, do amor virtuoso e verdadeiro, é que no amor egoísta, o interesse final é em si. O amor virtuoso, o interesse final é na manifestação do máximo bem em quem se ama. Então o amor pode ter interesse, desde que o interesse deste amor seja ver o máximo bem sendo realizado naquele em quem se ama. Aí chega um negócio lindo, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Diga assim, é lindo. É lindo. É lindo. Que o Charles Finney disse. Ele diz o seguinte, que por isso, necessariamente, quando você ama alguém, quando você devota o seu coração e seu coração está entregue em desejar esse máximo bem ao outro, quando esse bem é realizado, Jari, você fica extremamente alegre. Nasce uma alegria em você. Se você faz o bem porque você quer ficar alegre, por exemplo, nossa, eu estou tão triste, nossa, mas se eu dar uma marmita para o mendigo, eu vou me sentir feliz. Então você vai dar lá para o mendigo. Você não ama o mendigo, você ama a si mesmo. Agora, se o seu maior desejo é manifestar o máximo bem a ele, e vendo esse bem se manifestar, necessariamente isso vai te causar alegria. Por quê? Porque se o desejo é verdadeiro, ele se alegra quando ele se efetua. É por isso que o Charles Finney diz o seguinte, que os mais felizes do mundo são os que obedecem esse mandamento. Por quê? Se você ama tanto João Vitor e tanto Daniel, qualquer bênção ou bem que acontece sobre eles, isso vai queimar tanto dentro de você, que vai ser tão alegria sua quanto dele. E ele diz que a natureza do amor é tão alegre, tão feliz, porque ela compartilha a alegria de todos. Olha a voz falhando. Todos. Imagine que eu ame o Jari com esse amor do mandamento. Se o Jari, acontece uma coisa que o Jari queria muito, e eu amo ele daquela forma e vejo esse bem se realizar nele, eu vou me alegrar verdadeiramente. Eu me alegro com os que se alegram. A alegria do amor é compartilhada. Por isso que Agostinho escreve no Vida Feliz que a verdadeira vida feliz reside em amar. Se você amar como Jesus José, quando ele ficar, você não vai, nossa, ó o José crescendo e eu. Você vai ficar tão feliz como se fosse sua. Mas aí alguém poderia dizer, mas Luiz, mas então o amor também compartilha as tristezas de todo mundo e eu vou ser o mais triste de todo mundo. Aí o Charles Finney diz o seguinte, realmente, o amor também vai compartilhar as tristezas com todos. Só que misteriosamente existe uma alegria que nasce quando você sente dor pela tristeza do outro. Se você não sentir dor pela tristeza do outro, você não ama.
Mas se você sentir dor pela tristeza do outro, haverá uma alegria que brotará do Espírito Santo em você, por conta que você sofre por amor. Porque está escrito: o amor é sofrer dor. Então, necessariamente, o amor vai te dar esta alegria. Mas o amor não tem interesse nesta alegria. Viu como é diferente? A gente alegra mais em dar do que receber, né? Muito bom. É uma alegria muito maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu, meu irmão? Então vamos supor, se tudo que eu fizer der errado na minha vida inteira, todos os sonhos não se realizarem, todos os projetos, mas todos os sonhos do Jari se realizarem, se eu amo o Jari como eu amo o mandamento, eu vou ficar tão feliz como se fosse o meu próprio sonho realizado. E se o Jari ficar triste e eu amo de verdade, eu vou me entristecer como se a tristeza dele fosse minha, e mesmo compartilhando essa tristeza, brotará a alegria do Espírito Santo, que é saber que eu estou sofrendo por amor. Então, mesmo nessa tristeza, haverá uma alegria maior ainda. Tributos do amor: desinteresse. Leia um livro do Charles Finney. Imparcialidade. Esse aqui é um pouco mais difícil. Esse aqui é um tema que dá pano para manga. A resposta do Charles Finney é muito boa, mas vocês podem desenvolver também respostas melhores. Que é o quê? O amor egoísta possui seus favoritos, seus preconceitos irracionais e ridículos. Ele é influenciado pela cor, família, nação e outros fatos de gêneros. Mas a benevolência não conhece nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem branco, nem preto. Ou seja, o amor virtuoso, a benevolência, não tem público-alvo. No europeu, asiático, americano, nós vê cada homem em virtude de sua humanidade, etc, etc. Aí uma problema é o seguinte: mas espera aí, então eu tenho que fazer a mesma coisa pela criança do que eu faço pelo meu filho? Ou eu tenho que fazer mais pelo meu filho do que eu faço pelas outras crianças? O que você acha de um pastor que se dedica tanto pelas crianças da igreja, que ele se dedica a mesma coisa pelo filho? O que acontece nessas famílias nas igrejas normalmente? O que acontece com essas famílias pastorais? Da BO. Porque o filho dele se torna apenas mais uma criança da igreja. Ele se dedica a todas igualmente, ele perde o filho. Então qual é o equilíbrio? Se o amor é imparcial e não distingue pessoas, mas a consciência nos diz que, por exemplo, você tem que tratar um funcionário que você tem lá igual você trata a sua esposa? Não. Se você tratar a sua esposa igual você trata o funcionário, você está amando ou você está desobedecendo? Desobedecendo. Qual é o equilíbrio? Primeiro ponto, deixando muito claro que esse equilíbrio perfeito só o Espírito Santo dará sabedoria. Tá? Então nós discernimos a partir da intenção. Olha qual que é a resposta do Charles Finney. Mas aqui é importante, eu vou ler e vou explicar. Mas aqui é importante a observação de que a economia da benevolência, ou seja, a forma como ela busca este bem, exige que quando dois interesses são considerados de igual valor para garantir o máximo bem, cada um deve empenhar seus esforços onde pode empenhá-los para a máxima vantagem. Por exemplo, todo homem mantém relações tais que consegue obter o máximo bem buscando promover o interesse e a felicidade de certas pessoas em lugar de outras. Sua família, seus parentes, seus companheiros, seus vizinhos imediatos e aqueles com quem, na providência de Deus, mantém relações tais que lhes dão acesso a eles e influência sobre eles. Não é pouco razoável, não é parcial, mas razoável e imparcial empenhar nossos esforços mais diretamente neles. Assim, embora a benevolência considere todo o interesse de acordo com seu valor, é razoável que, ao empenhar seus esforços na direção em que há uma possibilidade maior de realizar o máximo bem. Isso, digo, não é parcialidade, mas imparcialidade, pois, entenda-se, não são as pessoas em particular a quem se pode fazer o bem, mas o volume de bem que pode ser realizado. Se você é limitado ou você é ilimitado? Você é limitado. Se você é limitado, você não consegue fazer todos os bens. Então, qual bem você vai ter que escolher? Você vai ter que escolher a direção onde você pode saber que você pode causar um maior volume de bem. Deu para entender? Agora o Charles Finney faz uma observação, que é o quê? Enfim, eu não estou achando aqui, mas ele diz aqui agora que o amor, ele faz isso porque ele é limitado. Mas quanto mais forças ele tem, mais ele...
Então a intenção do coração dele seria: eu gostaria de fazer para todos se pudesse. Se ele nesse coração não tem esta intenção de elastificar, esticar, expandir as fronteiras deste amor o máximo possível, você se tornou egoísta, porque é a sua intenção. Então não é imparcial que você, sabendo que você consegue gerar o máximo bem se dedicando com essas pessoas aqui, mas torna-se imparcial se você, tendo mais força, você decide ficar recluso. Prova disso? Prova os Atos dos Apóstolos. Começou a ter a necessidade das mesas, não teve? O que eles fizeram? Se a gente ficar o dia inteiro para lá e para cá, fazendo fiscalização, vendo quem a gente precisa doar, a gente não vai conseguir estudar e ensinar vocês e nem ter uma vida de oração. Então não vou fazer? Não. A igreja convoca. Ela não convida, o apóstolo convoca. Quem que vai fazer? E eles dividem-se. Porque é o seguinte, eu já disse, o peso não está sobre mim, eu preciso confiar em você também. O peso está sobre você também. Então eu confio que você vai fazer aqui e eu faço aqui. Mas isso não significa que eu estou te abandonando aí, mas isso significa que eu preciso focar numa coisa para conseguir gerar o máximo bem ali. Deu para entender? Uma pessoa que se divide em tudo, ela consegue gerar o máximo bem em todos os lugares? Em tudo? Não. Agora o seguinte, tendo forças para se esticar, ela deve o quê? Se esticar. E se ela não se empenhar nas suas forças e sua intenção última para alcançar o máximo, ela deixou de desejar o máximo. Se ela deixou de desejar o máximo, ela deixou de amar, ela se tornou egoísta. Deu para entender como reside também na intenção? Eu estou aqui, a intenção é que gerar o máximo bem, mas eu devo me esticar. E também Deus sabe da sua intenção, tá? Às vezes você vai usar como desculpa agora esse argumento para não esticar o seu amor. Você quer amar só a sua esposa, a sua cunhada lá, o pessoal que está perto de você, só eles, não é porque... Mas Deus conhece a sua intenção, que você não quer se... Você usa esse argumento para... Intenção. Novamente, intenção. Deu para entender a resposta do Charles Finney, qual é esse equilíbrio? Tá? Porque o Aristóteles diz, se você for tratar todo mundo de igual forma, você se torna igual aos bárbaros que tratam a mulher igual escravo. Não é assim. A sabedoria divina na sua economia nos mostra aonde devemos empenhar mais as nossas forças. Tá? Isso não é porque não amamos, isso é porque somos limitados. Vamos continuar. Universalidade é outro atributo desse amor. A benevolência escolhe o máximo do ser, do todo. Ela nada exclui de sua consideração, pelo contrário, abarca tudo em sua ampla esfera, mas com isso não se quer dizer que busque na prática promover o bem de cada indivíduo. Promoveria se pudesse, mas busca o máximo volume praticável de bem. É isso. Você consegue cuidar de todas as crianças do mundo, Maristela? Não. Então você vai botar primeiramente as suas forças para cuidar dos seus filhos. Agora, se no seu coração não tiver a intenção de se universalizar para que você pratique o máximo volume de bem, você se tornou um amor egoísta que se preocupa só com os seus. Deu para entender? O Charles Finney é genial, pessoal. Leiam ele. Eficiência. Nós estamos na característica número 8, tá? Eficiência. Alguém precisa repetir aí as características? Sim. A 7, universalidade. Você está em qual, Leomara? Universalidade. 7, universalidade. Número 8, eficiência. Não só deseja, como põe energia o suficiente em visão do fim desejado. Já falei sobre isso aqui muito, né? Se você só desejar, fala que deseja. Eu vou fazer um pouquinho aqui, dá para fazer isso? Vamos fazer o tanto que não me incomoda. Vai lá, João, oferta lá pro Jair o tanto que não te faz falta. Oferta lá. Ela põe energia o suficiente para promover o máximo bem. Se ela não se engaja na luta por isso, ela não ama. E se ela não ama o máximo bem, se ela não ama o que Deus ama, ela de fato não está amando a missão de Deus. E se ela não ama a missão de Deus, ela não está amando Deus. Está amando a fé, está amando a crença, está amando a teologia. Está amando a teologia do Charles Finney. Eu falo tudo isso daqui, mas quando eu vou na prática e não ponho, eu estou amando a teologia do Charles Finney, não estou amando Deus. Por exemplo, Henrique, só para a universalidade é o máximo possível que eu alcanço, é isso? Exato. Promoveria se pudesse, mas busca o máximo volume praticável de bem.
Beleza? Então tem a imparcialidade, que é o quê? O amor aceita entender que você deve colocar suas forças mais em alguém. Mas ele também é universal, que é o quê? Ele busca se esticar, se alastrar. Ele pratica o máximo volume de bem que ele pode. E ele deseja no mais profundo do coração praticar-se cada vez mais, porque a natureza do amor é a sua expansão, a natureza do egoísmo, que é o reter. Vamos lá. Eficiência, promover forças. Satisfação, o ser que realmente ama sentirá profunda satisfação ao ver que aquele bem foi alcançado. 9. Satisfação. 9. 10. Oposição ao pecado. O que é pecado? Desobedecer à lei. O que é pecado? Escolher o bem menor. Então toda escolha de bem menor é o pecado. Pecado é egoísmo, que é o oposto de amor. Amor, oposição ao pecado. O amor não tem vista grossa para o pecado. O amor não tem vista grossa para a omissão, para o descaso, para a indiferença. O nosso Deus é santo? O nosso Deus se ira? Se o nosso Deus é santo e devemos ser santos como é nosso Deus, devemos compartilhar da ira do Senhor. Se você não se ira e não tem oposição veemente quanto àquilo que Deus se ira, você não é santo como o Senhor e você não ama. Porque o amor do Senhor nasce da ira, sabe por quê? Se você tiver um filho e você vê um cara abusando do teu filho, você vai sentir ira? Porque você ama. Se você não vê, se você não sente a ira que Deus sente quando você vê a diferença dessas instituições evangélicas desprezarem a transformação do mundo, desprezarem o socorro, desprezarem isso, se você não se ira, pessoal, você não está tendo essa característica do amor que é profunda oposição ao pecado. Pecados, eu falei sobre vocês aqui, sobre pecados coletivos e pecados individuais. Ela se opõe ao adultério, se opõe à mentira, se opõe ao engano, se opõe à manipulação, se opõe às estruturas que visam a si mesmos, que se tornaram fim em si mesmos. Aí na prática você vai sempre ter um discurso bonitinho, né? Não, mas aqui eu estou usando para fazer o bem. A gente se esforça e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Sempre na prática, quando você vai ver, oposição. Foi isso que... a oposição dos profetas nasceu do ódio? Nasceu do amor. Por que mataram os profetas? Oposição que nasce do amor. Aí o que tem de pregador que me dá assim, olha, me perdoe, um asco assim. O cara chega naquela pompa, né, de terno e gravata. Meu irmão, realmente as coisas não estão tão adequadas, né? Mas vamos orar. Deus sabe o que faz. Aí você vê aquela indiferença que ele tem diante da injustiça, do pecado, que escolhe bem menor é pecado. Igreja que escolhe bem menor é pecado. Líder que escolhe bem menor é pecado. Indivíduo que escolhe bem menor é pecado. E o cara naquela indiferença ao pecado, eu começo a ficar nervoso, cara. Ergo às vezes a minha voz assim e dou. Aí sabe quem se passa pelo bom? É ele, porque ele... Olha só como ele é carinhoso. O que eu já passei isso, principalmente nos ambientes que eu já citei, de terno e gravata que eu tava. Eu ficava nervoso, rapaz. Nervoso. Aí eu era o cara assim. Não, mas aquele que sente, ele é tranquilo diante da injustiça do mundo. Olha só, ele que é o virtuoso. Não. O amor tem oposição veemente ao pecado. Sabe por quê? Porque ele ama quem é vítima do pecado. Ele ama quem é vítima da justiça. Ele ama. E quem ama se ira e se opõe em defesa do amado. Próxima, compaixão. Não é, ai que dó, olha só, eu ganho 10 mil reais por mês, tenho uma dó, vou mandar 50 reais. É dó. Compaixão não é dó. Compaixão é compartilhar da dor e é senso de dever. Compadecer. Padecer com, sentir a dor do outro. E se você sente de fato essa dor e você ama, é um senso de dever de socorrê-lo.
12, misericórdia, segundo Charles Finney, disposição para perdoar. 13, justiça. Sabe o que é justiça, segundo Charles Finney? Porque tem muita gente que diz o seguinte, né? Deus é amor, mas também é justiça. Como se Deus tivesse outro atributo comunicável que não fosse o amor. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando nós falamos do ponto 3. Amor de Deus. Sabe o que é a justiça? O Charles Finney afirma. Justiça é o amor aplicado de forma pública. Pronto. Justiça é o amor aplicado em coletivo. Justiça é o amor lutando em esgoto de céu aberto. Justiça é o amor denunciando os líderes corruptos, políticos ou de qualquer instituição que lucram por si mesmos e abandonam os necessitados. Justiça é lutar por eles. Amor aplicado de forma pública. Sabe por quê? Porque o amor jamais seria injusto. Se é justo, é amor. Se é justo, não tem como não ser do amor. Porque se uma justiça que não é do amor, já é injustiça. Você foi rápido. Então, das três é compaixão, misericórdia e justiça? Isso. A justiça é virtude manifestando-se na execução das penalidades, também da punição, né? E da ordem pública de várias outras maneiras para o bem-estar da humanidade. A justiça às vezes pune para o bem. Por exemplo, você não tem filho. Você tem filho, você já puniu seu filho? Você pune seu filho porque você tem um desejo dele sofrer ou para o bem dele? Você foi justo. É um amor aplicado de forma punindo para o bem e sendo aplicado de forma pública. Qual é a denúncia dos profetas em relação aos reis? Injustiça. Próxima. 14. Veracidade. O amor se regozija com a verdade. O que é verdade? Parar de fechar os olhos para a realidade. Parar de fazer vista grossa. O amor se regozija com a verdade. O que é verdade? Verdade é o que corresponde com a realidade. Quando que uma frase é mentirosa? Quando ela não corresponde com a realidade. O Luiz tem 29 anos. Isso é mentira? É, porque não corresponde com a realidade. Verdade é o que corresponde com a realidade. O amor se regozija com a verdade. O amor não faz vista grossa. 14, 15, paciência, termo grego chamado, isso segundo Charles Finney, significa perseverança sob provações, persistência, resistência sobre aflição e provações, firmeza no propósito apesar dos obstáculos. Sabe o que é a paciência? A paciência é continuar amando, mesmo nas provações, mesmo quando você não está com vontade de amar. Mesmo quando está difícil de efetuar aquele bem, você é paciente. A paciência é quando um amigo que eu tive um tempo atrás me deu uma facada pelas costas assim tão dolorida, doeu tanto. A paciência é mediante essas provações, você ser paciente para continuar sob provações em amor. Aqui, 16, mansidão, segundo o Charles Finney, mansidão é a paciência que se manifesta no ataque da injúria, quando você está sendo atacado. Humildade, a humildade, o que segundo Charles Finney é humildade? Dispor-se a ser conhecido, confessar e assumir nosso devido lugar na escala da existência. A humildade reconhece quem o indivíduo é mesmo. Valqueir, você é melhor eletricista do que eu? Sim. Eu fui fazer uns negócios aquele dia, ela não sabia nada, fiquei perguntando um monte de coisa. Foi ou não foi? Eu pergunto, hein, pessoal? Meu Deus do céu, como eu pergunto? Para que serve esse fio? Para que serve? Mas como é que criaram isso aqui? Como é que descobriram isso aqui? Aí chegou uma hora e falou assim, isso eu não sei não. Só faz. Né? Se você falar que é um melhor eletricista que eu, isso é orgulho? Reconhecer a realidade é orgulho? Não. Não necessariamente, depende da intenção. Na sua definição de mansidão, parece que você não se opõe ao pecado, você se mantém, eu não entendi a mansidão. A mansidão é a paciência manifesta diante do ataque da injúria. É quando que você está sendo atacado, você está sendo ofendido,
E é a paciência que se manifesta nesse momento, isso é mansidão. Você permanece amando assim. E os frutos que vêm em você naquele momento é do amor. Então perceba que às vezes da ira, às vezes da mansidão, entende? É tudo junto. Vamos lá. Humildade, que é o que? Se reconheça o ambiente espiritual do seu próprio ser, o estado em que você está. Seja humilde, reconheça no que você tem que melhorar, reconheça onde você cai, encontre alguém que você se abra, que você confesse, se mostre, não se esconda. Porque diz o Dietrich Bonhoeffer no livro A Vida em Comunhão, sabe qual que é o maior empecilho da verdadeira comunhão? É que a gente não compartilha os nossos males. Não compartilha os nossos males. Então, enquanto nós não tivermos comunhão, não precisa ser com todo mundo, encontre alguém que você tem comunhão ao ponto de não se esconder, de compartilhar até o lado mal em você, diz o Bonhoeffer, você ainda está sozinho com esse mal e não em comunhão. Encontre alguém que você se mostre, você se abra, é isso que eu sou. Humilde. O amor, característica 19, abnegação. Eu estou no 18, abnegação. A própria ideia de benevolência desinteressada e não a outra benevolência implica o abandono do espírito de satisfação pessoal. Sabe o que é essa abnegação? Você negar-se em prol desse amor. Jesus falou sobre se negar? Falou ou não falou? Negue-se a si mesmo. Sabe o que é esse abnegação aqui? É o próprio Jesus, é o maior exemplo de abnegação de Filipenses, capítulo de número 2, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser Deus fosse algo que ele devesse se apegar, mas ele se diminuiu. 2. E essa é uma responsabilidade sempre, pessoal, todos, tanto do individual quanto do coletivo. Você ficar colocando a responsabilidade nas igrejas aí e não fazer nada, você é omisso. Eu sou omisso. Você pode fazer o que as suas forças têm de disponível no momento. Só coloca a responsabilidade sobre o poderoso. Você também, na sua condição, você deve também se abnegar. Isso aqui é para o indivíduo e é para o coletivo também. Igreja que não tem abnegação não é. Isso eu falo desde que eu aprendi o Evangelho. Com Jesus. Condescendência. Forma peculiar de abnegação. É você assim, ó. Tá? Por exemplo, imagine só que eu vou conversar aqui com vocês um tema que eu debati uma vez com um físico que trabalha no Centro de Astronomia. Aí eu cheguei dizendo a ele que a física estaniana não refuta em nada a física aristotélica, pois as causas que vocês atacam se referem a causas acidentalmente ordenadas, não se refere a causas essencialmente ordenadas. Então, mesmo que passado, presente e futuro, na teoria B do tempo, coexistam, as causas essencialmente ordenadas continuam sendo necessárias. O que você entendeu? Eu estou sendo condescendente? Eu estou amando? Não, o amor fala, ó, tanto na fala, quanto no agir, quanto na vida. É nesse sentido que Paulo diz, eu me fiz louco para com os loucos. Tem problema eu falar desse jeito? Não, se você estivesse num ambiente que estuda isso aí, com aquele físico, ele entendeu como se fosse um português, normal. Condescendência é isso. Por isso que condescendência não aceita área VIP. Porque área VIP não é isso. Área VIP é isso e isso. 20, essa daqui é maravilhosa. Estabilidade / constância. Esse amor não é um mero sentimento ou emoção que ferve por um momento e depois esfria e desaparece, mas é escolha. Não uma mera volição que atinge seu alvo e depois descansa. É escolha de um fim supremo. O amor não é verdadeiro amor se não é constante. A fidelidade é fidelidade se ela não é constante? Não. A fidelidade só é de fato fidelidade quando ela é constante. O amor só é amor se ele é constante.
constância. A gente não descansa do amor. A gente não tira folga do amor. A gente não encontra justificações para diminuir o amor. Ela é constante. E o último, pessoal, santidade, que eu já falei, quem ama é santo. Você percebeu que tudo que eu falei aqui do amor, ele vai santificando tudo a gente. A vivência do amor, essa revelação do amor em Deus em nós vai nos santificando completamente. Tem até uma curiosidade, que tem um teólogo, que eu não me lembro quem, eu acho que é Agostinho, não, é o Tomás de Aquino, que ele diz o seguinte, que o amor me molda a imagem do amado. Como assim? Em que sentido? E, enfim, não vou explicar essa frase não para não demorar muito, mas eu vou aplicar na Trindade. Sabe qual é o grande aspecto da Trindade? É uma relação de amor tão inteira, completa, de um pelo outro, que eles se tornam completamente indistintos. Indistintos. Se você pega uma pessoa que você vai amar ela com todas as suas forças, acima de tudo, nós não devemos amar uma pessoa acima de tudo, e ela vai te amar também acima de tudo, ela vai fazer o seu gosto, mas você vai fazer o gosto dela. No final, não é um fazendo os dois o seguinte, ela quer fazer o gosto teu, mas como o seu dela, quando você faz o dela, você faz o seu também, é um negócio que uma unidade absoluta e profunda. Esse é o mistério da Trindade, uma relação de amor que é misterioso para as nossas explicações. Mas quando Deus me ama... Hã? Quando Deus me ama. Não entendi, desculpa. O amor de Deus por mim. Nós vamos entrar nesse problema. Por exemplo, se nós dizemos que o amor é pelo outro e um tirano que faz as coisas por si mesmo, Deus deve amar mais a si mesmo ou amar mais a gente? Quando Deus diz que a gente tem que amar Ele acima de tudo? Quando Deus diz em alguns textos do Antigo Testamento que Ele faz as coisas por si mesmos? Nós vamos responder essa pergunta no amor de Deus. Tá? Então falamos aqui, a verdadeira religião consiste nisso, né? Tiago, lembre-se de Tiago. Então, pessoal, uma observação aqui. Eu anotei aqui alguns aspectos. Tomem cuidado com alguns tipos de teologias e de igrejas. Primeiro, que foquem nas suas bênçãos, na sua bênção, na sua vitória. Se você estiver debaixo da minha cor. Não é indireta, tá, meu irmão? É porque ele falou pra mim, ô Luiz, o meu pastor me fala isso daqui, tal. Desculpa, não, nem se podia ter falado, mas... Aí eu falei assim, vixe, eu ia falar isso no final da aula, agora ele vai pensar que é indireta. Não é indireta, tá, irmão? Já estava aqui. Teologias que digam o seguinte, você vai receber a sua bênção se você estiver debaixo da minha cobertura espiritual, da minha autoridade espiritual, a sua vitória, você vai prosperar, aí balabalá, pei, rei, aí chega e fala assim, ei, você vai, a sua bênção, seu braço crescendo, ó, vai, a bênção, diga glória a Deus. Cuidado, sabe por quê? Porque uma teologia, uma espiritualidade que você foca a sua bênção, o seu, em curto, médio e longo prazo o seu amor se esfriará. Porque o amor, em 1 Coríntios 13, diz, não busca os próprios interesses. Segundo, cuidado com a teologia e a igreja das sensações. O arrepio, as sensações você sente, aí cada vez que você quer sentir, aí em nome dessas sensações você se justifica dizendo o seguinte, eu sinto tanto prazer na presença de Jesus aqui, olha como eu sinto, eu não quero mais saber de nada. Aí o Charles Finney diz o seguinte, aí vai pedir $1 pro cara e ele diz o seguinte, não, tô apertado, meu irmão, mas ele ama. Cuidado, porque diz o Charles Finney e o Carlos Queiroz que você pode cair numa religião da alienação, você fica alienado com o ídolo. Cuidado, porque nós já vamos ver daqui a pouco, o amor a Deus e o amor ao próximo não estão separados. Não tem como você amar completamente Cristo e sentir essa sensação de amor a Cristo se você não ama o seu próximo, não dá. E fui eu que disse isso? Não, tá, João? Se você diz que ama Cristo, que você não vê, e eu não amo o próximo que você não vê, você é mentiroso. Cuidado com a religião das sensações, do poder.
da espetacularização do cair. Fica caindo e estrutura e show disso. E você fica, pai, e você prega, tem problema. Isso, pessoal, não tem. O problema é que se o foco principal não for o amor e for isso, desvirtua as intenções últimas. Paixão pelo Senhor, paixão, quer o poder. Fica alienado no ídolo, mano. Esquece do amor. Esquece até porque o poder se manifesta para o amor. Não é a vitória, Não, é a vitória, né? Eita! Se você ama completamente a Cristo, meu irmão, você está tão completo a Cristo que você nem... olha, se eu amasse completamente Cristo, eu acho que eu ofertaria muito mais do que eu oferto, cara. Você se eximir de fazer as coisas em nome do seu amor a Jesus, não é amor de Jesus. E nós vamos provar isso no ponto 2 aqui. Cuidado com as teologias dessa doutrina. Fica só doutrina. Não, aí você pega o Luiz, né? Não, ó os livros que o Luiz indicou. Aí você fica assim, ó, Charles Finney. Agora eu conheço a boa teologia. Aí você tem prazer de ser superior e você fica caçando defeitinho em qualquer lugar só para criticar. Cuidado com isso, que você vira um fariseu. Cuidado com as teologias das hierarquizações espirituais. Olha aí, ó. E sempre no discurso é sempre bonitinho. Não, é porque ser cobertura e ser autoridade, é porque o Senhor me colocou para cuidar. Mas na prática, sabe o que é? Essas autoridades sempre exigem serem mais amadas do que a faxineira. A oferta maior tem que ser para eles. Tem que não tem que ser, porque eles são de dupla honra. O amor não coloca a hierarquia de gente. De ser humano. Cuidado com as escatologias do desespero. Meu Deus, pessoal, cada vez que muda um papa, desde que eu nasci, é o mesmo, é o oitavo rei. Tem um aluno aqui, que eu não vou citar o nome, ele é dessa sala aqui, ele já quis desistir umas 4 vezes, porque cada vez que ele vê uma teologizada escatológica, ele quer abandonar tudo e ir para o meio de um sítio, fazer um bunker lá, fazer uma usina de energia para levar ele e a família dele e ficar lá e nunca mais voltar daqui 2 anos. A escatologia, sabe por quê? Porque essa escatologia do desespero corre o risco de fazer você se prender num senso de autoproteção e fuga e se esquecer do amor. Cuidado, o Carlinhos Queiroz diz o seguinte: cuidado com as igrejas que foquem 100% no... ele chama de comunhão, que não é a comunhão genuína conforme Jesus. Por quê? Porque vocês correm o risco de se fecharem num clube e se tornarem corporativistas. Se não for uma comunhão com o amor, que com todos aqueles aspectos da universalidade, da expansão, se tornou uma maçonaria em nome de Jesus. A gente se ajuda e a gente se cuida. Se der alguma coisinha. Às vezes tem uma ovelha que é de outro rebanho e ela volta para fica, né, entra numa nova igreja e essas pessoas, ela rejeita aquela que veio. Acontece. Em todas as salas estão falando essa mesma coisa aí. Se sai, começa a falar mal. Se chega, aí às vezes pode fazer isso aí que você fez, né? Aconteceu um episódio na nossa igreja, né? Só um pouquinho, que horas são? 4. Quê? 4? Tem 1 hora ainda, tá? Aconteceu um episódio na nossa igreja. Aconteceu lá que o pastor recebeu a profecia e aqueles outros irmãos que estavam antigos ficou com medo, cara, de perder a cadeira, né? Perdeu o lugar. Rapaz, ele passava correndo de mim, nem queria chegar perto, nem cumprimentar a gente. E um outro ponto, a gente fala muito dos pastores aqui, né? E eu falo também, já preguei em rádio, já fui excluído de igreja aqui porque eu fui na rádio e citei o pastor presidente, preguei contra ele lá. Citei o nome mesmo. A gente fala.
Mas se a nossa pregação contra qualquer eles também não for movido por íntimo amor por eles, a gente caiu também do amor. Se não for do mais profundo coração desejando que eles se convertam, e se eles se converterem, se alegrar com o aperfeiçoamento e com a conversão deles, a gente caiu também. E tudo que o diabo quer é só isso. Corrompe a nossa intenção. E ele acabou com tudo. Vamos lá? Meu Deus, tem a outra parte da folha ainda ali. Vamos lá, eu estou sendo um péssimo planejador, como eu falei, de tempo. Então, deu para ver de forma bem assim, exaustiva no sentido de cansativa. Pode até que seja, né? Mas exaustiva no sentido de tentar esgotar um pouco o assunto, se aprofundar bem sobre o amor ao próximo. Deu para ver? Sobre a vivência desse amor? Então nós vamos falar agora do amor a Deus. Beleza? Anotem agora que nós vamos falar do amor a Deus. E, para resumirmos, porque eu quero entrar no amor de Deus, nós vamos tentar falar um pouco rápido, tá bom, pessoal? Vocês querem fazer uma pausa para tomar um café? Para beber água? Como é que é? Querem não? Então tá bom. Pessoal, não ficou nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? O amor... enquanto ele vai tomando, lembrei uma coisa aqui. Pessoal, e o amor corre riscos, tá? O amor corre riscos. Vou dar um exemplo para você. Pode lá beber o café? Vamos fazer essa pausa aí. Vamos fazer. Vai, pessoal. Eu também.